E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeo do canal Retcons e Afins. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Por que, Yasmin? Por que você faz a introdução? Diretriz de comunidade. Agora tenho que aparecer, então eu venho aqui, coloco as caras e faço a introdução pra vocês. Mesmo a maioria, 98% não gostando, tá bom? Se você faz parte dessa maioria de 98%, tem uma opção, gente. Pode pular a introdução. Tem aí nos comentários quando começa a narração do vídeo. Eu sempre tô deixando, tá bom? Pra caso quem não ficar gostando aí de me escutar. E antes que você já pule, dá um like, deixa um comentário. Não sabe comentar? Comenta qualquer coisa. Comenta de onde você tá assistindo. Ou simplesmente comenta qualquer coisa, tá bom? E o que teremos hoje de história? Hoje teremos a atualização na playlist Renascimento. Essa história, ela é bem curtinha. Eu acho que ela só tem 22, 23 minutos de narração. Então, ela é uma bem flash mesmo, tá bom? Pra quem gosta de histórias longas, também temos aqui no canal. Porém, eu não me lembro, gente, qual é o nome das histórias. E pra quem quiser assistir uma longa hoje, também teremos outra longa de Renascimento no outro canal, tá bom? Ai, que canal é esse? Israel Reddit. Clica aí, se inscreve lá também, tá bom? E pra você que tá chegando agora, ainda não se inscreveu... Vi um vulto lá. Pra quem não se inscreveu, se inscreve agora, ativa o sininho. O que é ativar o sininho? Quando você ativa o sininho, assim que eu postar vídeo, já chega automaticamente a notificação no seu celular. É menos de 20 segundos, gente. Você já vê que tem vídeo novo no canal, tá bom? Eu espero que vocês tenham uma semana abençoada em nome de Jesus. E não deixem de deixar o like e o comentário. Beijo, tchau! No dia em que chegaram as inscrições para a faculdade, Fern Whitmore, a bolsista da escola, não parava de chorar. E meus 2 melhores amigos de infância estavam completamente envolvidos em seu dedo. Eles até ameaçaram abrir mão das vagas na Ivy League para segui-la na faculdade comunitária. Tentei de tudo para convencê-los a não fazer isso. Nada funcionou. Então fui pelas costas deles e liguei para os 2 pais. Os pais deles apareceram naquela mesma noite e acabaram com isso. Candidaturas corrigidas, crise evitada, todos de volta ao caminho certo. Ou pelo menos era o que eu pensava. Fern perdeu seus 2 caixas eletrônicos pessoais e, certa noite, postou uma mensagem de despedida nas redes sociais e engoliu um frasco de comprimidos. Nash e Declan não a culparam por isso. Eles me culparam. Eles me atraíram para o telhado. Ambos enfiaram as mãos no meu peito. Maren, a voz de Declan era gelada. Você arruinou o futuro da Fern. Vá pedir desculpas para ela no inferno. Caí 12 andares. Quando abri os olhos, estava de volta ao começo. Desta vez, não vou salvar ninguém. Maren, oi, você está aí? Aquela voz. Doce, suave e completamente falsa. Eu respondo com a voz trêmula. Respiro fundo, com o peito ainda apertado, sem chuva fria, sem impacto. Só o zumbido do ar-condicionado e o cheiro rançoso do laboratório de informática. A tela à minha frente brilha com a página de login do Common App. Voltei. Na verdade, consegui voltar, no exato momento em que tudo desmoronou. Maren, você pode por favor fazer Nash e Declan entenderem a razão? Fern está sentada ao lado do computador, ao lado do meu, com os olhos vermelhos, enxugando as lágrimas com a manga. Meu GPA está longe de ser bom o suficiente. Faculdade comunitária é basicamente minha única opção. Mas eles tiraram uma pontuação tão alta no SAT que agora dizem que querem abandonar as inscrições para a Ivy League e vir comigo. Não posso deixar que façam isso. Não está certo. Ela se cala, a voz baixando para um sussurro. Mas se eles não vierem, não conheço ninguém lá. Eu ficaria completamente sozinha. Acho que não conseguiria lidar com isso. O tempo todo em que fala sobre não querer segurá-los, seus dedos estão presos na manga de Declan. Ela está perfeitamente ajustada. Apenas indefesa o suficiente para fazer qualquer cara se sentir um herói. Na minha vida passada, Declan e Nash cederam exatamente nesse ponto. Eu entrei em pânico. Implorava para que pensassem bem. E quando eles não quiseram ouvir, saí correndo do laboratório e liguei para os pais deles, que os obrigaram a colocar as inscrições de volta. E paguei por isso com a minha vida. Na hora certa, Declan cobre a mão dela com a dele. Fern, pare de falar assim. Que diferença faz para onde estudamos? Você importa mais do que qualquer escola dessa lista. Estou mudando minha inscrição agora. Igual. Nash cruza os braços, como se estivesse fazendo uma grande declaração. Harvard, Yale, nada disso significa nada sem Fern. Não vou deixá-la sozinha. Assisto aos 3 encenando todo esse show e quase rio. Deixe para lá. Suas escolhas, suas consequências. Se quiserem jogar tudo fora, tudo bem. Eu deixo. Quando Fern percebe que eu não disse uma palavra, algo muda em sua expressão. Ela estende a mão e segura a minha. Maren, você deveria vir também. Sinceramente, com suas notas, nem importa para onde você vá. Somos um grupo. Nós 4. Eu não quero que isso mude. Essa é a ideia da Fern de ser uma boa amiga. Puxar todo mundo para baixo para não se sentir a única no fundo. Puxo minha mão para trás e olho para a tela. Onde você se candidata é problema seu. Não vou me meter nisso. Os 3 ficam em silêncio. Eles estão acostumados a eu correr atrás deles, limpar a bagunça e bancar a responsável.
A expressão deles agora me diz que eles não fazem ideia do que fazer com essa versão de mim. Mas faculdade comunitária nunca fez parte do meu plano. Empurro minha cadeira para trás e fico de pé. Essa é uma decisão importante. Preciso ir para casa e conversar com meus pais primeiro. No momento em que me aproximo da porta, Declan e Nash ficam na minha frente. Declan endireita os ombros, olhando para mim como se eu já tivesse feito algo errado. Desde quando você é tão egoísta, Maren? Fern sempre esteve ao seu lado. Tudo o que ela pede é um pouco de apoio, e você vai mesmo correr para a casa dos seus pais? Nash segura meu braço. Olhe para ela. Ela está chorando o tempo todo. Você realmente não consegue tomar uma decisão sozinha? Nash me imobiliza na cadeira, e eu não consigo me mexer. Encaro os rostos deles, ambos tão convencidos, tão certos de que estão certos. E minha mente volta ao passado. A memória tem um jeito de suavizar tudo. Antes de Fern chegar, nós três éramos inseparáveis. Aquele tipo de amizade em que você nunca precisa prestar atenção no que diz. Os Ellerys, os Morrow e minha família se conheciam há gerações. Crescemos na mesma rua, naquele tipo de amizade de infância que as pessoas realmente têm inveja. Naquela época, Declan era firme e quieto, sempre cuidando de mim como um irmão mais velho. Nash era só energia e alegria, sempre encontrando novas formas de me fazer rir. Eles costumavam sentar sob as estrelas, dizendo que, não importava o que acontecesse, sempre estariam ao meu lado, que nunca deixariam ninguém mexer comigo. Então veio o terceiro ano, e tudo mudou. Fern se transferiu com uma bolsa de estudos por dificuldades financeiras e se espalhou pelo nosso pequeno mundo como uma praga. Rápida e permanente. Ela sabia exatamente como usá-los. Nos dias chuvosos, quando ela esquecia o guarda-chuva, ficava do lado de fora tremendo, olhando para Declan com aqueles olhos grandes e molhados. Durante a educação física, quando ela caía, segurava as lágrimas e dava a Nash aquele sorriso trêmulo, que de alguma forma era pior do que chorar. Pouco a pouco, tudo o que antes era meu foi se inclinando na direção dela. Meu lugar, meu povo, até as coisinhas idiotas, como lanches e piadas internas, tudo era silenciosamente redirecionado para mantê-la confortável. Sempre que eu dizia algo minimamente errado, Fern chorava e começava a pedir desculpas, dizendo que não merecia ter amigos. E Declan e Nash se voltavam contra mim sem hesitar, perguntando por que alguém como eu, com tudo o que tinha, iria implicar com uma garota que mal podia pagar o almoço. Maren, pare de resistir. Estamos fazendo isso por você. A memória se interrompe. A pressão nos meus ombros me puxa de volta ao presente. Nash ainda me prende, forte o suficiente para eu ter que me esforçar para não fazer careta. Declan, Nash, não sejam assim. Fern enxuga os olhos de lado, com a voz suave e ferida. Se ela não quiser vir, tudo bem, isso é culpa minha mesmo. Ela ainda está falando, mas já está se aproximando. Fern, esse é o seu problema. Você é legal demais. Declan solta uma risada curta e fria. Não se preocupe com ela. Podemos mudar isso. Nós quatro vamos para a faculdade comunitária juntos. Algo pisca atrás dos olhos de Fern, só por um segundo, o suficiente para eu perceber. Ela hesita, inclinando a cabeça com aquele olhar ensaiado de incerteza. Tem certeza disso? Os pais dela vão surtar. E daí? Eu cuido disso. Nash fala como se estivesse enfrentando o mundo. Eu avanço para pegar meu computador. Fern se abaixa atrás de Nash e Declan, e os dois me bloqueiam sem nem pensar. Ela se senta no meu lugar, abre minha conta e faz a alteração antes que eu consiga chegar perto dela. Então ela se levanta e me olha, com um sorriso no rosto, como se tivesse acabado de me fazer um favor. Pronto. Você sabe que só deixam você se inscrever uma vez, não é? Vamos estar na mesma escola de novo. Não é ótimo? Você está falando sério agora? Minha voz sai baixa. Você faz ideia do que acabou de fazer? Maren, pelo menos você poderia agradecer. Nash solta meu braço e olha para mim como se eu fosse o problema. Não queríamos que você ficasse sozinha. E é assim que você age? Fern estava tentando fazer algo gentil por você. Inscrição enviada. Está feito. Declan coloca a mão nas costas de Fern. Vamos comemorar. Os três saem como se tivessem acabado de ganhar alguma coisa. Espero até que eles sumam. Então volto para a tela e tento entrar. Uma mensagem aparece. Limite de envio atingido. Não são permitidas mais alterações. Pego minha bolsa e saio. Não paro até chegar em casa. Meus pais estão na sala. Eu conto tudo para eles. O maxilar do meu pai fica tenso. Ele coloca a mão sobre a mesa. Fizeram o quê? Esses meninos perderam completamente a cabeça. Tudo isso por causa de uma garota que apareceu do nada e acha que pode simplesmente mexer na sua inscrição? Minha mãe me puxa para um abraço antes mesmo que ele termine. Minha pobre Maren, como ousam fazer isso com você? Estou bem, digo, mantendo a voz calma. O que eu preciso agora é consertar minha inscrição antes que tentem qualquer outra coisa. Deixe comigo. Meu pai já está com o celular na mão. O nome Voz tem peso nesta cidade. Para a maioria dos estudantes, uma inscrição bloqueada seria o fim do processo. Mas, para quem tem as conexões certas, desde que você tenha provas de que a conta foi adulterada, basta uma ligação. Menos de meia hora depois, recebemos uma ligação de volta. O Departamento de Educação confirmou que mudanças não autorizadas haviam sido feitas na minha conta. Meu acesso foi restaurado. Sento-me diante do computador e coloco minha escola original de volta no lugar onde ela pertence. A tela de confirmação carrega. Solto um longo suspiro. Pronto. Quando tudo se resolve, algo muda na expressão do meu pai. Maren, você quer que eu vá pressionar os Ellerys e os Morrow amanhã? Minha mãe estende o celular. As imagens de segurança da escola acabaram de chegar do Departamento de Educação. Está tudo lá. Áudio também. Sorrio, mas não há nada de caloroso nisso. Não diga nada ainda. Se eles querem tanto jogar o futuro fora assim que façam. O verão após o último ano é aquele em que algumas famílias estão comemorando, enquanto outras estão se desfazendo silenciosamente. As redes sociais da Fern não param. Um dia, é uma foto de um iate em Miami, com o sol brilhando em seus cabelos e a legenda: a melhor vista é sempre as pessoas ao seu lado.
Nash e Declan estão no canto do quadro, carregados de sacolas de compras como 2 carregadores de malas. No dia seguinte, é uma bolsa de grife nova, com a legenda: "Obrigada aos meus 2 cavaleiros, sempre me dando o melhor." Durante todo o verão, o feed dela parece um resumo de tudo o que ela tirou deles. A mensagem por baixo é óbvia, mesmo que ela nunca diga diretamente. Ela não está apenas se exibindo. Está garantindo que eu saiba exatamente o que estou perdendo. Nenhum amigo. Ninguém ficou para trás. Não estou brava. Sinceramente, é quase engraçado. Ela acha que minha inscrição está garantida na faculdade comunitária. Não faz ideia de que eu já consertei tudo, ou de que passei parte de julho visitando meu futuro campus com minha família. Vá em frente, Fern. Aproveite enquanto dura. Quanto mais alto você subir, mais forte será a queda. Final de agosto. Uma semana antes da mudança. Reddit Contos e afins. Para celebrar a turma do último ano, a escola realiza uma cerimônia de premiação em um dos hotéis mais elegantes do centro. Professores, alunos e uma sala cheia de pais vestidos como se aquela ocasião significasse algo. Os Ellerys e os Morrow estão exatamente onde você esperaria, bem no meio de tudo. A mãe de Nash e a mãe de Declan estão impecáveis, usando vestidos de grife e joias chamativas, rindo alto demais e aceitando elogios como se fosse um emprego em tempo integral. Ouvi dizer que Nash foi incrivelmente bem este ano, diz um dos pais. A mãe de Nash se endireita radiante. Ele foi. Honestamente, ele mal precisava tentar. Sempre foi assim. A mãe de Declan não vai deixar que a outra seja o centro das atenções. Declan trabalhou muito este ano. Ficava acordado depois da meia-noite quase todas as noites. Ele realmente me disse para começar a planejar o jantar de comemoração. Disse que as cartas devem chegar a qualquer momento. Vocês dois devem estar muito orgulhosos. Esses meninos vão longe. As duas adoram ouvir aquilo. Quando terminam, já passaram a comparar notas sobre qual estilo de criação merece mais crédito. Sento-me de lado, com um copo de suco, e observo tudo. Nash e Declan passaram o verão inteiro mentindo para os pais. Capturas de tela falsas, atualizações falsas, ganhando tempo para si mesmos. O plano deles era simples: aguentar tudo até as aulas começarem. Até lá, ninguém poderia fazer nada a respeito. Então a música para. O diretor se aproxima do microfone, sorrindo como se tivesse esperado a noite toda por aquilo. Pais, alunos, este é o momento que todos estávamos esperando ansiosamente. Hoje à noite vamos celebrar os formandos que vão para algumas das melhores escolas do país e entregar pessoalmente suas cartas de aceitação bem aqui. A sala aplaude. As mães de Nash e Declan se levantam, esticando o pescoço em direção ao palco, como se seus nomes fossem ser chamados a qualquer momento. Um a um, os alunos vão buscar suas cartas. Os aplausos continuam. E, a cada nome que não é Nash ou Declan, as duas mulheres ficam um pouco mais inquietas. Seus olhos continuam se movendo em direção à porta. Então as portas se abrem. Um entregador uniformizado entra apressado, um pouco ofegante, segurando uma pilha de envelopes. Desculpem interromper. O centro de distribuição ficou congestionado hoje, e algumas cartas não chegaram a tempo. Os endereços eram todos locais, então achei melhor trazê-las pessoalmente. A sala fica em silêncio. As mães de Nash e Declan já estão se aproximando dele. Tem alguma para Nash Ellery? E quanto a Declan Morrow? O funcionário confere a pilha e acena com a cabeça. Ellery, Morrow e... Ele olha para baixo novamente. O funcionário entrega os envelopes para a mãe de Nash e para a mãe de Declan. Ambas estão tremendo, como se já pudessem imaginar exatamente o quão brilhante será o futuro dos filhos. A cerimônia está no auge. O diretor pega meu envelope, olha para dentro e se ilumina. Hoje à noite não é apenas para celebrar nossos formandos. É sobre celebrar o melhor que esta escola tem a oferecer. Por favor, juntem-se a mim para receber Maren Voss no palco, para receber sua carta de aceitação da Universidade de Harvard. A sala explode em aplausos. Eu me levanto, ajeito meu vestido e caminho até o palco. O diretor me entrega a carta pessoalmente. Aceito com um sorriso e um aceno de cabeça. Maren não é apenas uma das nossas melhores formandas. Ela é exatamente o tipo de estudante de quem esta escola se orgulha. Ele faz uma pausa, olhando para o fundo da sala. E, já que temos o resto das cartas bem aqui, por que não continuamos a celebração? A mãe de Nash e a mãe de Declan já estão se movendo antes que ele termine a frase. Elas rasgam os envelopes, os dedos se movendo rapidamente. Vamos ver em qual Ivy Nash foi aceito. A mãe de Nash sorri tão largo que seus olhos quase desaparecem. Então ela lê. O sorriso não desaparece tanto quanto desaba. Ela fica ali, com a carta na mão, completamente imóvel, como se alguém tivesse acabado de lhe dar um tapa no rosto. A mãe de Declan reage da mesma forma. Ela esfrega os olhos, encara o papel novamente, e quando finalmente fala, sua voz sobe cerca de 3/8. O que é isso? O vice-diretor se aproxima com um microfone, tentando manter o ritmo, e lê as cartas em voz alta. Vamos parabenizar Nash Ellery e Declan Morrow, que foram aceitos na... Ele para. Ele realmente para no meio da frase. Seus olhos se arregalam, e ele termina a fala como se não tivesse certeza se está lendo direito. Riverside Community College? Silêncio total. 10 segundos completos se passam. Então, o silêncio se rompe. As pessoas riem, e nem se dão ao trabalho de esconder. Faculdade Comunitária Riverside? Não acabaram de dizer Ivy League? Meu Deus, a entrega. Como isso aconteceu? A mãe de Nash parece que vai desmaiar. Ela se vira, encontra Nash em algum lugar no meio da multidão, e sua voz cai para algo afiado e baixo, o que, de alguma forma, é pior do que gritar. Nash Ellery, vem aqui agora. O que você fez? A mãe de Declan já está do outro lado da sala, segurando Declan pela orelha. Você me disse que ficava acordado toda a noite trabalhando. Por isso, você acha que isso está certo? Nash e Declan parecem ter sido atropelados por um caminhão. O plano deles era pegar as cartas discretamente e descobrir o resultado antes que alguém percebesse. A ideia de que elas seriam lidas em voz alta, na frente de todos os pais e professores presentes na sala, nunca passou pela cabeça deles.
Nenhum dos dois consegue dizer uma única palavra. É quando Fern atravessa a multidão. Os olhos dela estão vermelhos, lágrimas já escorrendo pelo rosto, e ela aponta diretamente para mim. Não foram eles. Não era Nash nem Declan. Foi Maren. Ela fez isso. Todas as cabeças na sala se viram para mim. A voz de Fern falha no momento certo. Naquele dia, no laboratório de informática, Maren estava no teclado. Ela sempre teve ciúmes de como nós três somos próximos. Então, trocou as inscrições deles pelas costas deles. Ela está tentando nos destruir esse tempo todo. Clássico. Nash e Declan percebem a oportunidade e a aproveitam sem hesitar. Sim, foi Maren. Não tínhamos ideia. Olho para os três e rio, apenas uma vez. Você fez e nem consegue assumir isso. Patético. A mãe de Nash já ouviu o suficiente. Qualquer contenção que ela ainda tinha desapareceu. Ela atravessa a multidão e vem até mim como se estivesse pronta para arrancar minha cabeça, com a mão já levantada. A mãe de Declan está logo atrás dela, ainda gritando. Eu sabia desde o começo que você era calculista, e hoje vai pagar por isso. Eu não me mexo, nem sequer pisco. Antes que qualquer um deles consiga chegar perto do palco, 2 seguranças do meu pai saem pelos lados e os bloqueiam. Desafio qualquer um nesta sala a colocar a mão na minha filha. Meu pai sobe ao palco e se coloca entre mim e a plateia. Minha mãe o segue logo atrás, com uma expressão fria e os olhos percorrendo a sala. Um dos seguranças empurra a mãe de Nash para trás, e ela quase perde o equilíbrio. Ela aponta para meu pai. Sua filha mexeu na inscrição do meu filho. Você precisa responder por isso, agora mesmo. Uma explicação? Com certeza. Vamos fazer isso. Meu pai me olha e assente. Tiro um pendrive do bolso e entrego ao funcionário mais próximo, que ainda está ali, parecendo atônito. Você pode conectar isso e abrir o vídeo? A tela pisca. Então aparece o laboratório de informática. Do outro lado da sala, Fern fica pálida. O corpo inteiro dela começa a tremer. O áudio é alto e claro. Maren, pare de resistir. Estamos fazendo isso por você. A voz de Nash preenche a sala, alta e convencida. Na tela, Nash está com as 2 mãos nos meus ombros me segurando. Fern está sentada diante do meu computador, sorrindo como se tivesse acabado de ganhar alguma coisa, com os dedos voando pelo teclado. Pronto. Na tela, Fern olha para cima, com aquela mesma expressão inocente. Você só tem uma inscrição, lembra? Acho que vamos estar na mesma escola, afinal. O vídeo termina. A sala está completamente silenciosa. Só se ouve o zumbido do ar-condicionado. Cada mentira, cada ato, tudo veio à tona. As 2 mulheres que estavam gritando comigo ficam ali de boca aberta, com toda a força esvaziada. Agora elas entendem. Não fui eu quem arruinou os filhos delas. Reddit, contos e afins. Foram os próprios filhos delas. E a garota por quem elas estavam sentindo pena a noite toda. Não, isso não é. Só deixem eu explicar. Fern alcança o braço da mãe de Nash, com a voz já assumindo aquele tom suave e suplicante. A mãe de Nash se vira e dá um tapa no rosto dela, com força total. Fern cai no chão. Sua manipuladora! Você arrastou meu filho com você! Você o arruinou! Ela avança sobre Fern, se inclina sobre ela e agarra seu cabelo. Fern está no chão, gritando e tentando proteger a cabeça. A mãe de Declan entra pelo outro lado, com o rosto vermelho, e também puxa o cabelo dela. Devolva cada centavo que você tirou do meu filho. Cada centavo. Nash e Declan ficam a poucos metros de distância, observando. Nenhum dos dois diz uma palavra. A segurança intervém e interrompe tudo. A polícia aparece pouco depois. As 2 mães são escoltadas para fora por agressão, e Fern é levada ao hospital, com o rosto inchado a ponto de ficar irreconhecível. Acho que é o fim da história. Estou errada. 3 dias depois, um vídeo começa a circular nas redes sociais. O título diz: Exposta. Garota rica usa conexões familiares para arruinar minha vida e enterrar a verdade. Fern está usando um jaleco hospitalar, com ataduras na cabeça, chorando tanto que mal consegue pronunciar as palavras. Ela fala sobre anos de bullying e alega que minha família pagou alguém para falsificar as imagens de segurança. Segundo ela, tudo aquilo foi apenas uma armação para encobrir o que eu realmente fiz. Eu sou só uma garota comum, diz no final, olhando para a câmera. Eu não tenho dinheiro, não tenho conexões. Essa é a única forma que eu sei de reagir. As pessoas online sempre são as primeiras a cair em uma história triste. No momento em que o vídeo é publicado, os comentários invadem tudo como tubarões que acabaram de sentir cheiro de sangue na água. Isso é nojento. Só porque você tem dinheiro não significa que pode fazer o que quiser. Alguém precisa responsabilizar essa Maren Voss. Você não pode tratar as pessoas assim. Ela não merece Harvard. Pessoas como ela não deveriam ser permitidas perto de uma escola assim. Em meio-dia, alguém encontra minhas informações pessoais e as publica. Alguém aparece do lado de fora do escritório da minha família e começa a fazer uma cena, jogando coisas na entrada. Minha mãe está tremendo de raiva, já falando em pagar alguém para remover tudo. Eu a paro. Se fizermos isso agora, vai parecer que estamos escondendo alguma coisa. Fico olhando para a tela, para aquela parede de comentários, com a voz neutra. Ela quer atenção? Tudo bem, vou dar mais do que ela esperava. Não posto uma declaração. Não escrevo uma explicação longa me defendendo. Você não discute com pessoas assim. Isso só faz você descer ao nível delas. Em vez disso, entro na delegacia local com as imagens originais de segurança, a gravação de áudio e capturas de tela de tudo o que Fern postou. Estou aqui para registrar um boletim de ocorrência. Alguém tem espalhado informações falsas sobre mim na internet. Isso é difamação. Está afetando minha vida e a reputação da minha família. O departamento leva isso a sério. Um caso com tanta atenção pública avança rápido. Com evidências como aquelas, não há muito o que discutir. 48 horas depois, o departamento publica uma declaração oficial. A declaração expõe tudo claramente. Uma menor de 18 anos fabricou denúncias de bullying contra outra menor,
também de 18 anos, para obter simpatia pública e desviar a atenção de suas próprias ações. As imagens de segurança foram verificadas como autênticas e inalteradas. A indivíduo foi detida sob acusações de assédio criminal e difamação. Reposto o comunicado na minha própria conta e anexo as imagens completas de segurança, sem edição. Legenda. As evidências falam mais alto do que qualquer coisa que alguém tenha decidido postar chorando de avental hospitalar. A internet não é um lugar livre de consequências. Tudo vira de um dia para o outro. As mesmas pessoas que pediam minha cabeça há 24 horas agora estão invadindo a página de Fern, deixando comentários que fazem o que disseram sobre mim parecer leve. Não acredito que realmente senti pena dela. Ela mesma mudou as inscrições e depois tentou culpar outra pessoa por isso. Totalmente merecido. Não venha para a internet mentindo sobre as pessoas e espere que nada aconteça. Em uma cela de detenção, Fern observa suas contas serem suspensas e os comentários se acumularem. Quando tudo termina, não resta nada da reputação que ela passou tanto tempo construindo. O depoimento da polícia leva Nash e Declan junto. Eles passaram de dois dos caras mais promissores da cidade a alvos de toda a conversa. Faculdade comunitária. E agora isso. A história se escreve sozinha. As consequências atingem ambas as famílias. Alguns de seus sócios desistem, citando toda a situação como um sinal de mau caráter e péssimo julgamento dentro de casa. Os dois pais deles dão uma surra neles quando descobrem. Vocês dois idiotas jogaram todo o seu futuro fora por uma garota que estava rindo de vocês o tempo todo, a vida inteira. Tudo acabou. Depois disso, algo em Nash e Declan finalmente se rompe. Eles entregaram seus futuros, suas reputações e seu dinheiro, e não receberam absolutamente nada em troca. A ilusão de que viviam desaba de uma vez só. No dia em que Fern sai, ninguém vem buscá-la. Ela volta para o apartamento sozinha. Nash e Declan já estão lá, esperando do lado de fora da porta. Mas a forma como a olham agora não tem nada a ver com antes. O que sentiam por ela se foi. O que existe agora é algo mais feio. Nash, Declan. Fern tenta fazer o mesmo movimento de sempre. Seus olhos suavizam, sua voz baixa e algumas lágrimas começam a se formar. Estou tão feliz que vocês estão aqui. Eu estava com tanto medo. Nash a agarra pelo pescoço e a empurra de costas contra a parede. Calha a boca. Você realmente achou que nunca iríamos descobrir? A voz dele é irreconhecível. Você tirou tudo de nós, meu futuro inteiro. Tudo acabou, por sua causa. Declan fica de lado, com os olhos frios, e joga uma pilha de notas no rosto de Fern. 3 anos. Gastamos 30 mil com você. Sacolas, viagens, jantares. Minha família está prestes a perder tudo. Pague de volta. Fern ainda está arranhando as mãos de Nash, ofegante. Eu não tenho. Você me deu esse dinheiro. Ninguém te obrigou. Ninguém nos obrigou? Declan dá um passo à frente e acerta o rosto dela. Você passou 3 anos fazendo o papel de donzela indefesa e nos enrolando como se fôssemos completos idiotas. Você acha que isso não conta? Os 3 se enfrentam ali mesmo, no corredor. O que restava entre eles se foi. Sem eu estar lá para interferir, todo aquele vínculo que eles achavam que tinham se desfaz no segundo em que realmente passou a custar alguma coisa. Fern grita, arranha o rosto de Nash e morde o braço de Declan. Vocês foram os que mudaram as inscrições. Ninguém obrigou vocês a fazer isso. Por que tudo isso é culpa minha? Ela grita. Isso os irrita. Eles passaram todo esse tempo achando que eram os heróis dessa história. Acontece que eles eram a piada. Nash a agarra pelo cabelo, com os olhos vermelhos e a voz tão fria que já não parece a dele. Tudo bem. Se todos vamos cair, vamos juntos. Suba para o telhado. Todos nós. Agora mesmo. Ainda não terminamos. O telhado está abandonado. O vento aqui é brutal. Daqueles que fazem você apertar os olhos só para conseguir enxergar direito. Foi aqui que eu morri na minha vida passada. Tudo deu uma volta completa. Exceto que, desta vez, quem está na beira são eles. Me solta! Fern se debate enquanto Nash e Declan a arrastam em direção à beira. Ela olha para baixo, para a queda, e qualquer luta que ainda restava dentro dela desaparece completamente. Você disse que sempre ficaríamos juntos, lembra? Nash está coberto de sangue, sorrindo de um jeito que não parece um sorriso. Maren não está aqui, então agora somos só nós 3. Você não vai nos deixar também, vai? Você fez isso com a gente. Declan está ali com ele, com a voz falhando nas bordas. Você nos deve tudo. Fern chuta Nash com força, exatamente onde importa. O aperto dele se desfaz. Declan avança para cima dela, mas seu pé escorrega. Fern perde completamente o equilíbrio. Ela cai da borda. Então, silêncio. Nash e Declan desabam na beirada, olhando para o que está abaixo. Nenhum dos dois consegue se mover. Meu pai liga quando eu já estou na primeira classe, a caminho de Boston. Maren, algo aconteceu. Nash e Declan. Eles empurraram Fern do telhado. Ela não sobreviveu. A polícia está com os dois. Eles estão analisando acusações de assassinato. Acabou para eles. Há um peso na voz dele. Afinal, eram crianças que ele viu crescer. Deixo as palavras caírem. Do lado de fora da janela, as nuvens são brancas e imóveis. Não sinto muita coisa. Na maior parte, sinto que finalmente consigo respirar. Da última vez, morri naquele telhado tentando salvá-los. Dessa vez, deixei ir. Dei um passo para trás, deixei as coisas seguirem seu curso, e ainda assim, tudo terminou no mesmo lugar. Você não pode acordar alguém que está fingindo dormir. E você não conserta alguém que está podre até o fim. Você é adulto. Você é responsável pelo que faz. Eu entendo, pai. Minha voz sai firme. Isso é culpa deles. De mais ninguém. Desligo. Uma comissária de bordo traz uma taça de champanhe. Eu aceito, me acomodo e deixo o silêncio se estender. O que restou da minha vida passada finalmente se solta. Setembro. Céu limpo. Passo minha mala pelos portões de Harvard enquanto o sol da manhã entra baixo e brilhante. O campus está cheio de gente, todos com rostos animados, todos com um lugar para ir. Eu não olho para trás. Simplesmente sigo em frente, deixando tudo para trás e entrando no próximo capítulo da minha vida.
Fim. Que Deus te abençoe.